Ele se preparou muito bem. Coloque dessa forma. Ele se preparou muito bem. Seu tanque de gás ou wrestling aguentaram. Não era o que eu esperava. Mas estou feliz que Khanzat consertou seu cardio ou melhorou seu cardio a ponto de poder ir 5 rounds e simplesmente esmagar as pessoas. Isso é um problema. Isso é um problema para lidar, porque eu pensei DDP, ok, talvez no 4º round, ele seria capaz de defender as quedas, porque Khanzat iria se cansar. Mas ele nem desacelerou. Ele desacelerou o DDP. Ele desacelerou ele. O que foi muito impressionante, porque foi por isso que ele me finalizou no 4º round. Porque eu pensei, ok, agora eu o peguei. Mas ele simplesmente encontra um jeito de pegar seu 3º fôlego, 4º fôlego. Mas sim, Khanzat garantiu que ele nem tivesse o 1º fôlego. Sim, 50 menos 44. Isso foi insano. Então sim, Khanzat, novo campeão peso médio. E sim, a divisão está em boas mãos. Quero dizer, não foi a luta mais emocionante de todas, mas Khanzat foi excelente. Ele ganhou todos os rounds de qualquer forma. Então um shout-out completo para Khanzat Chimaev, novo campeão dos médios. Parabéns ao Khanzat. Pêsames ao DDP. Achei que seria uma luta mais emocionante, em primeiro lugar. Mas eu amo grappling de qualquer forma, então eu gostei. Mas eu sei que há muitos fãs que provavelmente acham que é como a Brócolo, ou seja lá o que for. Mas eu pessoalmente gostei muito. Quero dizer, apenas dominação completa. Dominação completa de Khanzat. Foi só mão única durante os 5 rounds inteiros. Ficou um pouco perigoso no último minuto. DDP acertou alguns golpes nele, mas simplesmente não tinha mais nada no tanque. Eu acho, para causar muito dano. Então parabéns ao Khanzat e equipe. Acabou. E temos um novo campeão do mundo. O primeiro campeão tchetcheno, porque sim, Khanzat Chimaev nos trouxe um invicto. Foi lá e absolutamente esmagou Dricus du Plessis, do começo ao fim. Nem chegou perto. Quero dizer, quando você olha os placares dos juízes, os scores foram 50 menos 44, 50 menos 44 e 50 menos 44 em todas as tabelas. Agora houve um round de 10 menos 8 lá no meio. Poderia ter havido mais alguns 10 menos 8s. A realidade é que Khanzat Chimaev foi lá e simplesmente limpou o chão com ele. Ele fez isso. Dricus nunca desistiu. Mérito para Dricus du Plessis. Ele se manteve calmo. Ele se manteve focado. Ele não entrou em pânico. Ele não desistiu. Ele não desistiu de si mesmo entre os rounds no início da luta. Ele ainda estava meio brincalhão e dizendo, olha, escuta, eu consigo. No final da luta, ele ainda estava confiante em conseguir uma finalização. E seu melhor momento veio no final da luta. No 5º round. Ele conseguiu parar uma queda. Ele acertou alguns golpes em pé. Conseguiu pegar a posição de cima. Mas então, Khanzat Chimaev, com aquele wrestling absurdamente bom que ele tem, conseguiu virar a maré e ficar por cima mais uma vez. Agora, assim que a luta começou, nós sabíamos sobre o wrestling de Khanzat Chimaev, mas foram só segundos. E eu quero dizer, segundos antes de Khanzat Chimaev conseguir a primeira queda, Dricus agarrou um headlock. Poderia ter havido um estrangulamento long flu ali, mas ele largou. Obviamente, ele foi esperto nisso. Houve algumas tentativas de Kimura aqui e ali de Khanzat. Claro, ele estava tentando pegar o mata-leão aqui e ali também. Ele estava tentando pegar finalizações. Ele estava tentando encerrar a luta. Ele estava, mas não conseguiu porque Dricus estava defendendo. Agora, Dricus passou muito tempo na posição de crucifixo. Quando Khanzat o derrubou no primeiro round, em questão de segundos, ele conseguiu ir para side control, prender um dos braços com os joelhos. A outra mão, você prende usando a cabeça e tem o outro braço livre para acertar golpes, quebrar o rosto dele e, em última análise, conseguir a finalização. Dricus fez um trabalho realmente bom de enterrar a cabeça. Quero dizer, com meu pescoço ruim, eu não conseguiria, mas ele estava realmente virando a cabeça para o lado. Ele estava tentando se fechar ou se enrolar, Seivoka Quaiser, para limitar o alvo para Khanzat Chimaev. Mas ele não estava, sabe, ele passou muito tempo naquele crucifixo e sim, ok. Um round de 10 menos 8, um round de 10 menos 9, não importa. Foi uma apresentação muito dominante.
Tenho certeza de que Dricus du Plessis concordaria. Agora ele diz que não acabou. Ele não terminou. E eu voltarei e vou pegar meu cinturão de volta. E eu, por concordo com isso. Tenho certeza de que Dricus du Plessis é jovem o suficiente para voltar. E você aprende e melhora. Mas estou te dizendo agora, estamos vivendo na era de Khamzat Chimaev. Isso é muito interessante. Ver como o RDR poderia lidar com o wrestling de Bio faz você se perguntar se ele poderia lidar com o wrestling de Chimaev. E temos que colocar dessa forma, porque o que Chimaev mostrou, a dominância que ele mostrou, foram 537 golpes conectados por Chimaev. Agora, deixe-me colocar isso em perspectiva, porque eu tinha um recorde. Eu tinha o recorde e eu quebrei o recorde para ganhar. E eu acertei 311. 311 era o recorde. Eu sei disso com certeza porque eu tinha. Ele teve 527 contra 49 e 49 golpes. Então foi 10 para o Ankimave. E quando você vê algo tão incrivelmente dominante, e havia todo tipo de juiz dando rounds 10 hoje à noite, quero dizer, essa foi uma das vitórias mais desequilibradas da história por um título mundial. Mas quando você vê esse nível de grandeza, de repente você tem que começar a se perguntar, certo? Não é só cara específico ou quem é o próximo. E eu quero ver você. Se trata das habilidades que a pessoa tem. O que podemos fazer com uma luta? Ikawa e Imanov vão ter sua vez nisso. E eles definitivamente merecem. Estou apenas compartilhando com você. Se formos anunciar essa luta e fizermos isso antes de Ikawa e Imanov, o que sem mencionar, é meio difícil esperar 3 semanas quando você só tem 9. Fazer a luta. Então trazer esses dois caras que vão lá fora e se espancar. Quero dizer, está marcado para uma luta de 5 rounds e então assumir ou esperar que eles possam voltar. E isso é definitivamente uma possibilidade que poderíamos olhar, ou, e só há outro, ou que é RDR. Então, quem você preferiria ver? Deixe-me perguntar diretamente. O vencedor de Ikawa e Imanov ou RDR para enfrentar Chimaev em Abu Dhabi. Hoje à noite, um novo campeão foi coroado em Khamzat Chimaev. Ele foi lá e dominou Dricus du Plessis por 25 minutos. Venceu o campeonato 50-44 em todas as tabelas. Fiquei muito surpreso com a facilidade com que ele conseguiu derrubar du Plessis e controlá-lo. Para seu crédito, Dricus nunca desistiu de si mesmo. Ele continuou acreditando que eventualmente iria pegar Khamzat e vencer a luta. Mas à medida que os rounds passavam, você via que mesmo que Dricus tivesse uma mentalidade de campeão, isso não iria importar. Chimaev estava simplesmente determinado demais. Ele parecia estar em ótima forma. Se havia uma crítica de que Chimaev não tinha cardio, isso foi provado errado. Agora, como o Hogan disse, ele realmente não usou tanta energia porque estava controlando ele o tempo todo. Mas tudo isso consome muita energia. Chimaev conseguiu talvez 11 de 13 quedas. Chimaev teve mais de 20 minutos de tempo de controle e ele teve 15 minutos em um crucifixo. Foi muito impressionante de Chimaev. Sendo honesto, no entanto, foi um pouco decepcionante do lado de Plessis, porque ele sabia o desafio. Eu não sei se eles se prepararam da maneira certa para o desafio que estava à frente deles. Você sabe que quando está lutando contra Chimaev, você tem que ser capaz de levantar, se for derrubado, e você tem que dificultar as quedas. Ele não conseguiu fazer nenhuma dessas coisas esta noite, e agora ele é o ex-campeão. Acho que ele fez o que faz com todo mundo. Ele simplesmente dominou os caras com seu tipo de wrestling e jiu-jitsu e todas as coisas dele. Eu só acho que as pessoas não têm respostas para isso. Elas não sabem como se preparar para isso. Elas acham que é só contratar muitos wrestlers e então tentar me derrubar. Eu só estava treinando como defender quedas. Não tem nada a ver com isso. Acho que as pessoas cometem muitos erros quando se preparam para lutar contra Khamzat. Acho que Dricus estava mais preocupado em defender as finalizações do que em levantar. Ele passou muito tempo apenas com as costas no chão, com as costas no tatame, e não deu muito as costas para Khamzat. Acho que ele fez um trabalho muito bom defendendo, mas então anulou as outras coisas de levantar e sair das posições. Acho que ele fez o que sempre faz, mas desta vez ele não finalizou. Quando um grappler chega e simplesmente prende os caras e não finaliza, se torna uma luta chata. Com certeza é uma luta de título. Lutadores de alto nível, Dricus du Plessis.
Ele estava indo muito bem na divisão. Ele era o campeão reinante e tudo mais. Mas quando os caras do grappling chegam e não finalizam, se torna uma luta chata assim. Ele é um atleta fenomenal, muito forte. Seu wrestling é de altíssimo nível. É quase impossível fazer scramble com ele, porque ele faz isso desde os 9 anos de idade. Ele tá fazendo scramble a vida inteira. Acho que esse é todo o erro que as pessoas cometem. Dricus tentou algumas guilhotinas e tudo mais, então não acho que esse seja o caminho. Acho que é a mesma coisa. Passei um mês no camp dele quando ele estava na All Stars lá, e eu conheço muito bem como ele trabalha, seu sistema e tudo mais. Acho que tenho vantagem entre todos os lutadores do peso médio. Acho que sou o único que tem vantagem para Venclo, porque eu sei exatamente o que ele está fazendo, exatamente qual é o sistema dele e todos os passos que ele precisa seguir e como negar esses passos. Sou muito respeitoso com Lomisa. Ele é como um irmão para mim, mas neste momento, neste ponto, neste nível da competição, sou eu e ele.